Olá a todos, nós somos o Grupo 4, que é composto por mim, Felipe, pelo Gabriel e pela Lívia. E hoje nós vamos fazer uma apresentação sobre a polarização da luz e suas aplicações tecnológicas, além de falar um pouco sobre o uso de lâminas polarizadoras. Bom, falando sobre o conceito da polarização de luz, basicamente a polarização da luz é um fenômeno em que as vibrações do campo elétrico de uma onda luminosa passam a ocorrer apenas em uma direção ou em um plano específico. Como a luz é uma onda eletromagnética transversal, ela pode vibrar em diferentes direções. Quando essas vibrações são selecionadas por um filtro chamado lâmina polarizadora, o que acontece é que obtém-se a chamada luz polarizada. Bom, vamos lá, falando sobre a explicação física agora, rapidamente. A luz é uma onda eletromagnética transversal e ela é formada por um campo elétrico e um campo magnético, que oscilam perpendicularmente entre si e também a direção da propagação da onda. Na luz natural, que geralmente é proveniente do Sol ou de uma lâmpada de casa comum, quando essa luz atravessa uma lâmina polarizadora, apenas o componente do campo elétrico alinhada com o eixo da lâmina consegue atravessar. Já os demais componentes são absorvidos ou bloqueados. Como resultado, essa luz que emerge da lâmina, ela vibra em apenas um plano, tornando-se assim a famosa luz polarizada. Bom, agora falando um pouco sobre as diferenças entre a luz polarizada e a luz não polarizada, basicamente as principais diferenças é que a luz não polarizada, ela vibra em várias direções, ela é emitida por fontes naturais, como o Sol e lâmpadas comuns, como eu tinha dito. Ela também não possui orientação definida das vibrações, como também produz mais reflexos e ofuscamento. E a luz polarizada, ela vibra em apenas uma direção, como também ela é obtida após passar por um polarizador ou por reflexão em determinadas superfícies. Ela possui orientação bem definida do campo elétrico e também ela permite controlar a passagem da luz e reduz reflexos. Em um resumo, a principal diferença é que a luz não polarizada ela possui vibrações de diversos planos, enquanto a luz polarizada apresenta vibrações orientadas em apenas um plano. Falando um pouco sobre o funcionamento das lâminas polarizadas, as lâminas polarizadas são filtros ópticos capazes de selecionar apenas uma direção de vibração da luz. Essas lâminas elas são fabricadas com moléculas alinhadas em uma direção específica. E quando a luz incide sobre elas, a componente da luz paralela ao alinhamento das moléculas é absorvida, a componente perpendicular consegue atravessar a lâmina e a luz que sai da lâmina está polarizada finalmente. Se duas lâminas polarizadoras forem colocadas uma atrás da outra, sendo os seus eixos alinhados, a luz, no caso, passa normalmente. E quando uma delas é girada em 90 graus, praticamente nenhuma luz é atravessada. Bom, agora falando sobre os tipos de aplicações, temos aqui aplicações antigas, rudimentares, e aplicações novas. Falando um pouco sobre as aplicações antigas, e começando pela a navegação pela luz polarizada, vamos falar um pouco sobre ela. Antes da existência, no caso de instrumentos modernos de navegação, alguns povos utilizavam a polarização natural da luz do céu para estimar a posição do Sol. Mesmo em dias nublados, ainda dava para fazer isso. Isso era possível porque a luz solar, ao ser espelhada pelas moléculas da atmosfera, torna-se parcialmente polarizada. Com cristais naturais, como a calcita ou chamada pedra do Sol também, era possível identificar a direção dessa polarização e inferir a posição do Sol. Essa técnica ela foi utilizada bastante por navegadores nórdicos em viagens pelo Atlântico Norte. Falando sobre os primeiros polarímetros no século XIX, basicamente, cientistas observaram que algumas substâncias, como soluções de açúcar, elas alteravam o plano da polarização da luz. E para medir esse efeito, foi desenvolvido o polarímetro, que é um instrumento composto por uma fonte de luz, lâminas polarizadoras e um analisador. Basicamente, o polarímetro ele permitiu medir com precisão a atividade óptica de diversas substâncias, tornando-se uma ferramenta importante para a química, e principalmente na análise de açúcares, medicamentos e compostos orgânicos. E, por fim, falando um pouco mais sobre fotografia analógica, os fotógrafos, eles, no caso, utilizavam filtros polarizadores acoplados às lentes das câmeras para melhorar a qualidade das imagens. E esses filtros, eles, no caso, reduziam os reflexos provenientes da água, de vidro e superfícies brilhantes, além de aumentar o contraste e destacar as cores da paisagem.
No caso, o fotógrafo ele podia girar o filtro até encontrar a posição em que os reflexos fossem minimizados, e ele obtinha imagens mais nítidas e com cores mais intensas. Sobre as aplicações atuais, temos os óculos de proteção solar, o cinema 3D, as telas LCD, a fotografia digital, além de outras aplicações tecnológicas que meus amigos vão falar adiante do trabalho. Agora eu passo a minha palavra para a Lívia. Bem, falando um pouco dos instrumentos científicos e sensores ópticos que utilizam lâminas polarizadoras de forma sofisticada, eles são conhecidos por produzirem luz polarizada e analisam como essa polarização é modificada ao atravessar o material ou o ambiente. E essa mudança permite medir propriedades como pressão, temperatura, deformação, composição química com alta precisão. Por exemplo, quando um material é submetido à tensão mecânica, ele pode alterar a polarização da luz que atravessa. E na indústria sensores ópticos baseados em polarização são usados para monitoramento de processos. Na telecomunicação, a polarização da luz é explorada para aumentar a capacidade de transmissões de dados em fibras ópticas. E os exemplos clássicos de instrumentos são o microscópio de polarização, que permite visualizar estruturas cristalinas, o polarímetro, que mede a rotação de planos de polarização, e o espectrômetro, que analisa a composição espectral da luz polarizada. Um exemplo muito presente no nosso dia a dia são os óculos solares polarizados. Eles utilizam lâminas polarizadoras para bloquear a luz refletida que causa ofuscamento. Quando a luz do sol bate em superfícies horizontais como água, asfalto, neve ou grande parte da luz refletida fica polarizada horizontalmente, os óculos polarizados possuem um filtro com eixos de transmissão vertical que bloqueiam esses componentes horizontais refletidos, o que resulta numa visão mais nítida, confortável e segura, especialmente em ambientes com muita reflexão de luz. Na química, a polarização da luz tem aplicação fundamental, que é o estudo de substâncias quiriais. Substâncias quiriais são aquelas cujas moléculas possuem uma estrutura tridimensional que não podem ser sobrepostas à sua imagem no espelho, como acontece com as nossas mãos direita e esquerda. Essas moléculas existem em duas formas chamadas enantiômeros. A propriedade interessante é que esses enantiômetros desviam o plano de polarização da luz em direções opostas, uma para a direita e outra para a esquerda. Isso é chamado de atividade óptica. O polarímetro é um instrumento que mede esse desvio. Essa propriedade é extremamente importante na indústria farmacêutica também, pois os enantiômeros diferentes podem ter efeitos biológicos completamente distintos. Agora, no caso, num cinema 3D, é uma aplicação bastante fascinante, porque o sistema que utiliza a polarização da luz para fazer com que cada olho veja uma imagem ligeiramente diferente. O projetor emite duas imagens simultaneamente, cada uma com uma polarização diferente. Por exemplo, uma polarizada horizontalmente e outra verticalmente, ou uma circular para a direita e outra para a esquerda. Os óculos 3D possuem lentes polarizadoras com eixos ortogonais, de forma que cada olho recebe apenas uma das duas imagens. O cérebro humano, então, combina essas duas imagens ligeiramente diferentes, uma de cada olho, e cria uma sensação de profundidade, fazendo com que os objetos pareçam estar saindo da tela. Agora falando sobre as telas LCD, que estão presentes praticamente em todos os nossos dispositivos, como smartphone, notebook, televisão, tablet, elas também dependem dessa polarização, que o funcionamento é baseado em duas lâminas polarizadoras e uma camada de cristais líquidos entre elas. A lâmina polarizadora e a luz que vem da fonte de iluminação. Os cristais líquidos, quando submetidos a uma diferença de potencial elétrico, alteram a orientação das moléculas e, consequentemente, a polarização da luz que os atravessa.
A segunda lâmina polarizadora, com um eixo perpendicular à primeira, então transmite ou bloqueia essa luz dependendo de como os cristais se modificam, né? Controlando a tensão elétrica aplicada a cada pixel, controlando a quantidade de luz que passa, formando uma imagem exibida na tela. Agora eu vou passar a fala pro meu amigo Gabriel. Temos mais aplicações também na astronomia, como a composição de tamanhos de partículas de poeira interestelar, presença de orientação de campos magnéticos, atmosferas de planetas e extraplanetas, estruturas de nebulosas, discos protoplanetários, processo de espalhamento da luz em galáxias e cometas. Além da astronomia, também temos filtros fotográficos, como lâminas polarizadoras, que são elementos ópticos presentes em filtros fotográficos. Também podemos reproduzir reflexos indesejados e aumentar o contraste das imagens. Dá para melhorar a saturação das cores sem alterar artificialmente a cena. Polarizar um polarizador linear, que é o mais antigo, e o polarizador circular, que é mais comum, compatível com autofoco e sensores digitais. A explicação física geral diz que a polarização é uma propriedade das ondas transversais, como a luz. Uma onda transversal é caracterizada por apresentar oscilações perpendiculares à direção de propagação. Na luz natural, emitida pelo Sol ou por lâmpadas comuns, as oscilações do campo elétrico ocorrem em diversas direções simultaneamente, sendo denominada uma luz não polarizada. As lâminas polarizadoras são dispositivos compostos por materiais que permitem a passagem apenas da componente da luz alinhada com o seu eixo de transmissão, ou seja, ela bloqueia ou permite a passagem daquele que está perpendicular. Dessa forma, a luz que emerge da lâmina passa a vibrar predominantemente em uma única direção, tornando-se uma luz polarizada linearmente. Aquela confusão que acontece antes da lâmina passa a se tornar um movimento retilíneo e com mais clareza, mais limpo. Para explicar esse princípio, existe uma relação também com a rede Malus, que é uma fórmula feita pelo físico francês Etienne Louis Malus. Essa lei estabelece que a intensidade da luz transmitida por um segundo polarizador depende do ângulo entre os eixos de polarização, e é expresso nessa equação que temos na tela, onde a intensidade da luz transmitida é igual à intensidade da luz incidente polarizada multiplicada pelo cosseno de 2 vezes o ângulo polarizado. Ou seja, quando nós temos um ângulo igual a zero, os polarizadores estão alinhados. Então, toda a luz polarizada é transmitida. Quando nós temos um ângulo igual a 45 graus, apenas 50% da intensidade é transmitida. E quando o ângulo é igual a 90 graus, nós colocamos na fórmula, os polarizadores estão cruzados. Logo, nenhuma luz é transmitida. Para concluir, podemos dizer que a polarização da luz é um fenômeno físico de grande importância tecnológica. O uso de lâminas polarizadoras permite aplicações em diversas áreas, desde a proteção visual e entretenimento até a química, engenharia e eletrônica. O estudo da polarização demonstra como conceitos fundamentais da física podem ser aplicados para desenvolver tecnologias que fazem parte do cotidiano e contribuem para avanços científicos e industriais. Cada vez mais esse conceito físico tem feito parte do nosso dia a dia e tem trago também avanços no mercado de trabalho. Gostaria de agradecer a atenção de todos que ficaram até o final, e é isso.